Olá a todos! Hoje estamos aqui com Maria Elizabeth, de Maringá, do Brasil. Bom dia, Maria! Bom dia! Maria, você é professora de surdos e surdos cegos há 13 anos, não? No Brasil. E faz também mestrado em educação inclusiva, se não estiver errada. Você pode nos contar um pouco do seu trabalho como guia intérprete de Libras? Sim. Você citou surdos também, né? De surdos eu estou desde 1997 na área da surdez. E na área de guia intérprete eu estou desde 2008. Desde esse período e agora, no momento, eu estou em atendimento com um aluno surdo-cego adquirido. E esse trabalho que eu realizo é dentro de uma escola inclusiva, né, no primeiro ano do ensino médio. Obrigada, Maria. E, assim, falando um pouco da sua especialização, né, de educação inclusiva, por que você quis se especializar nessa área, né? Como começou essa paixão pela inclusão? Na realidade, em 2005, foi-me feito um convite para atuar na área da cegueira. Foi aonde que eu comecei a aprender o braille, todas as técnicas, né, relacionadas à área da cegueira. Aí, em 2008, surgiu o atendimento ao surdo cego, que eu comecei daí a trabalhar com o surdo cego. Fui chamada para atender uma jovem também com surdo-cegueira adquirida. Eu fiquei mais ou menos uns 7 anos seguidos trabalhando daí com essa jovem. E daí, devido a esse contato, a tantas aprendizagens e vendo as necessidades dessas pessoas, aí não tinha como, né, não se apaixonar. E é algo assim, além do trabalho, né? Porque você começa a perceber que é responsável não só para ajudar no desenvolvimento cognitivo daquela pessoa, mas também na sua vida social e a humanizá-la. Você poderia nos contar que impacto teve a pandemia no ensino dos alunos surdos e surdos cegos? E o que está sendo feito para esses estudantes que não têm acesso aos modelos tradicionais de ensino? Principalmente na área da surdo-cegueira, é bem complicado, porque eles necessitam muito do tato, muito do contato, porque a sua forma de comunicação é toda por meio do tato. Mas como eu trabalho com um surdo cego que é cego total e que ele tem uma perda auditiva moderada, então a gente consegue ainda via áudio, ele coloca um fone de ouvido e daí a gente consegue se comunicar. Eu estava ensinando para ele o Libras Tátil, porque como ele tem essa síndrome, que é a síndrome de Wolfram, que é uma síndrome rara, neurodegenerativa, essa síndrome ele vai perdendo as suas condições normais, né? E vai adquirindo várias patologias. Como eu fiquei muito preocupada com isso, logo que surgiu a pandemia, eu falei assim, porque eu logo pensei, se esse garoto, né, perder a audição total, como que ele vai se comunicar? Bem, no dia 20 de março de 2020, nós tivemos que encerrar as aulas e foi onde a gente parou totalmente de se encontrar, porque como ele é do grupo de risco, né, então nós não pudemos mais ter um contato. E daí era só via WhatsApp que eu conversava com ele. E aí a gente ia conversando dessa forma. Ele é um menino muito esperto, muito inteligente, uma condição intelectual muito grande. Então, assim, eu tento aproveitar o máximo que eu posso dessa inteligência dele para ir lembrando as formas, táteis que a gente fazia. E é dessa forma que a gente vai fazendo. E o meu mestrado, justamente, a minha pesquisa é referente a esses meios de como intervir, como avaliar o aluno nesse ensino remoto à distância, como ensinar, entendeu? Porque eu quero passar essa minha experiência que eu estou vivendo para as demais pessoas. E, enfim, então está sendo muito dificultoso. Os professores que precisam mesmo do tato, que é surdo cego total, por exemplo, eles estão auxiliando os pais,
Agora, se esses pais, né, estão conseguindo e tendo esse tempo, já é uma outra situação. E não sei se você gostaria de contar a história particular desse aluno que você mencionou. Então, o nome do aluno é Felipe, né? Felipe Gabriel, e ele tem 14 anos de idade. Quando eu comecei a trabalhar com ele, atendê-lo, ele estava no 8º ano. Ele tinha praticamente perdido a visão naquele período. E daí foi toda uma experiência assim, dessa confiança. Ele nunca tinha tido uma guia intérprete antes, então para ele foi muito difícil também, porque ele nunca tinha tido ninguém para ter contato com ele, para pegar nele, né? Para tentar uma nova comunicação com ele. Então, no primeiro ano que eu tive acesso com ele, ele não me aceitava muito. Também ele não se aceitava com a denominação surdo-cego. E aí eu tive que ir conversando com ele, falando dos processos que ele teria que passar. Então foi assim, praticamente um ano de conquista. Aí depois, quando ele começou a perceber que realmente ele estava cego e que realmente o meu papel ali era importante na vida dele, que eu estava auxiliando ele e contribuindo para a sua aprendizagem, foi que o nosso trabalho começou a desenvolver de verdade. Tá, e aí nessa pandemia, como ele nunca mais tinha lido, eu falei assim, poxa, você precisa, a gente precisa você voltar a escrever, né? Você tem que voltar a escrever, você tem que voltar a treinar esse braille, a gente tem que fazer alguma coisa. E daí veio como fazer, e eu pensei na máquina de braille. Porque também ele compõe rap, ele adora cantar. E esse rap que ele fazia, ficava tudo na memória dele. Ele cantava para mim, falava. Falei assim, Felipe, olha, seria muito legal se você pudesse registrar essas composições suas também, né? E eu ainda falei para ele, e também fazer um diário da sua vida, de repente começar a escrever sobre você, porque como ele já tem as suas, né, comorbidades, fica em casa, não pode sair devido, né, da sua saúde frágil, não tem contato com amigos, né, muitos amigos, que é uma outra questão da surdo-cegueira, principalmente, é não ter amigos. Tá, mas aí a gente falou, mas como ter essa máquina de braille? Eu falei assim, já sei, vamos fazer uma vaquinha. A máquina de braille é caríssima. Ela é de 5, 7, tem de 10 mil reais. Eu falei assim, vamos tentar ver se a gente acha uma usada. Daí a gente achou uma de 2.300, se eu não me engano. Vamos tentar. Daí eu ainda estipulei um prazo até dezembro. A gente estava em maio, e até dezembro. Falei assim, não, porque esse dinheiro não vai ser tão rápido conseguir. Mas, para nossa surpresa, em 19 horas, a gente já tinha o dinheiro para comprar a máquina de braille usada. A gente falou assim, meu Deus, eu não acredito. E ele fazia aniversário no dia 14, ele faz aniversário no dia 14 de julho. E a máquina chegou no dia 13 de julho. Aí no dia 14 eu fui entregar a máquina para ele. Maria Elizabeth, que experiência linda que você fez, que você levou para frente. Você realmente batalhou para que um estudante, uma pessoa não ficasse para trás, né, nessa pandemia. E agora, qual a diferença que você vê na vida do seu estudante, do Felipe, depois que ele foi presenteado com a máquina de braille? A vida dele deu uma guinada. Agora ele pode colocar as suas experiências, né, no papel, as suas composições e os seus aprendizados. Porque antes ficava só na sua memória, só na sua lembrança. Agora ele pode, quando ele esquece de alguma coisa, ir lá e poder, né, novamente relembrar ou, né, poder datilografar, vamos dizer assim, né, bater na máquina. Então, para mim isso foi muito importante também, né, porque eu consegui dar sentido à vida dele. O que para nós pode ser algo tão simples, né, que é escrever, para ele era algo que ele não tinha mais oportunidade, né? E isso não vai ser só agora. Eu pensei na máquina não só agora, mas principalmente depois, quando acabasse
a escola, ele pudesse continuar. Não é isso que eu pensei. Com certeza, né? Vai ser para a vida toda. E Vida... toda essa mobilização, né, que você fez, essa alegria que você trouxe, né, ao Felipe. Entendemos pela sua história que você cantou, né, que você sensibilizou tantas outras pessoas em poucas horas que se dispuseram a ajudar de diversas formas. Mas teve alguém em particular que te surpreendeu ao ajudar com a máquina de Braille? Ah, teve. O senhor Domingos, né? O senhor Domingos, que é a única pessoa que nós conhecemos aqui em Maringá que arruma a máquina de Braille, porque a máquina, ela não veio totalmente, né, perfeita, vamos dizer assim, porque ela estava com algumas falhas, né? E como eu conhecia o seu Domingos, porque eu sabia que ele arrumava a máquina de Braille para as máquinas dos colégios do estado do Paraná, eu fui até ele e eu contei a história do Felipe. Ele se sensibilizou e ele falou que ele iria arrumar a máquina com todo prazer, que eu não precisaria ficar preocupada. Eu fiquei assim muito feliz porque não é um trabalho barato, mas eu me senti assim, poxa, ele vai fazer, que legal, né? Que ele vai arrumar a máquina gratuitamente, mas a gente poderia recompensá-lo de alguma forma. Então, eu entrei em contato com a pessoa que nos vendeu a máquina de Braille e falei que a máquina tinha vindo com um determinado defeito. E aí, eles me mandaram esse dinheiro. E quando eu fui buscar a máquina, eu falei, não, seu Domingo, a gente faz questão, então, agora de pagá-lo, porque, né, o Mercado Livre, no caso, nos reembolsou devido à máquina ter vindo com um pequeno defeito. Então, assim, olha só, né, como tudo foi contribuindo, tudo foi ajudando, tudo foi dando certo, tudo foi sendo abençoado. Realmente. Maria Elizabeth, sem dúvida alguma, a sua história pode ser de inspiração para tantos outros, né? Que não conhecem a realidade de quem depende da acessibilidade. Você gostaria de nos dizer, como nós cidadãos, né, que não estamos nessa área, que não entendemos de acessibilidade, como podemos também contribuir para a inclusão de todos na sociedade? Nunca esquecer que existem pessoas diferentes de nós, que não usam os mesmos recursos para ouvir, para entender, para falar, para andar, e que precisamos estar atentos, né, ao acolhimento, e que vivemos num mundo com diversidade e precisamos respeitar cada um conforme a sua necessidade. Eu penso muito nisso sempre, né? Quando eu estou com os meus alunos, quando eu estou num ambiente, quando eu vou participar de algum lugar, eu sempre observo se ali está tendo acessibilidade. Então é esse o meu recado, nunca esqueça, né, que existem pessoas diferentes e que precisam da acessibilidade. Realmente, muito obrigada, Maria Elizabeth, de verdade. E esperamos que possa contagiar tantos outros a sua experiência. Muito obrigada.